Letícia também, quanto tempo? Stephanie, quanto tempo? Página 250, pessoal, para a gente continuar, tá? Geração de energia elétrica. Minha internet estava péssima. Ah, beleza. Tá bom. Vamos lá, geração de energia elétrica. Apesar de ser considerada um dos mais importantes bens de consumo, apenas uma pequena parcela da população mundial tira proveito da energia elétrica. Vocês sabiam disso? Existe muita gente que não tem o uso da energia elétrica ainda no Brasil, tá? Em São Lourenço, do Piauí, no estado do Piauí, por exemplo, 54% das casas não possuem energia elétrica. Olha aí, tá vendo? Parece um mundo muito distante, mas é a realidade de muitas pessoas. Do nosso lado aqui, o Piauí, viu? Bem pertinho. Quem vai ali pro Sobral, né? Passa ali pro Sobral, Tianguá, e pega o Piauí. 54% da população lá do estado do Piauí não tem acesso à energia elétrica, tá? Cidades onde ter luz em casa é privilégio de poucos. No Brasil hoje é impensável que pessoas ainda vivam sem energia elétrica. No entanto, segundo os dados do IBGE, 1,5% dos brasileiros ainda não tem luz em casa. Parece pouco, né? Dada a imensidão do país, mas isso significa, gente, 2,7 milhões de pessoas ainda não têm acesso à energia elétrica, o que equivale a toda a população de Salvador. Imagine, a toda a população de Salvador estivesse no escuro, certo? Apenas 170 cidades brasileiras têm fornecimento de energia elétrica em todas as casas de seus moradores. Nos outros municípios, 5.394 municípios, uma parcela da população vive no escuro, segundo os dados do censo de 2010. Imagina o censo agora de 2020, né? O mais recente sobre o assunto. A situação é pior em 7 cidades, que, segundo o número do IBGE, têm menos da metade de seus domicílios com fornecimento de energia elétrica. Nelas, 25.437 pessoas vivem sem luz em suas casas. Além da falta de energia, estas 7 cidades têm em comum o fato de terem menos de 10 mil habitantes e um índice de desenvolvimento humano baixo. No caso aí é o Uiramutã, lá em Roraima, lá na região norte, é a que tem as piores condições. Deve ser localidade de tribo de índio, né? Para ter assim uma localidade que não seja tão distante, que não tenha energia, deve ser. Não sei também, né? Na cidade que fica nas fronteiras da Venezuela e da Guiana, 70% da população não tem luz em casa. A cidade é a que possui a maior proporção de indígenas, tá dizendo, ó, índio. Fiquei até com medo de ser um preconceito, mas não foi não. Eu realmente acertei assim, sem querer. Indígenas do país. As cidades mais prejudicadas são Uiramatu, né, que é Uiramutã, né, que é Roraima, Dom Inocêncio, Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Piauí, São Lourenço do Piauí e Disseu Acoverde, Piauí. Todas essas cidades aí têm um grande e um péssimo fornecimento de energia elétrica, com mais da metade da população sem energia elétrica. Só para vocês terem noção aí, né? Como é que é um caos ainda no Brasil e muita gente ainda passa dificuldade, né, galera? Referente a isso aí, certo? Então vamos lá. Pelo fato de ser gerada de várias formas diferentes, por meio de fontes renováveis, energia limpa, ou não renováveis, energia suja, a energia elétrica pode se tornar responsável por resultados impactantes no meio ambiente. Eu já falei para vocês que a energia ela pode ser transformada, né? Ó, a gente trabalha com a energia mecânica, que é a energia que vai gerar energia elétrica para a gente,
por conta das hidrelétricas, de rio, certo? Nós temos a energia química sendo transformada em energia elétrica. Professor, um exemplo, bateria de celular, bateria de carro, tá? São energias que são transformadas em energia elétrica, né? Para o motor funcionar, para o ar-condicionado funcionar, para o celular funcionar, beleza? E aí nós temos as fontes renováveis, né? Que são as fontes renováveis? Consideradas formas mais aconselhadas. A utilização das fontes renováveis da energia trazem vantagens, uma vez que se baseiam no fato de que o fornecimento de matéria-prima não se esgota e não há liberação de poluentes, mas isso, infelizmente, não garante que não haverá algum tipo de impacto ambiental. A gente já sofreu aí por um tempo, não sei se vocês lembram, se os senhores lembram, mas a gente já sofreu aí a questão do racionamento de energia elétrica. Não sei se vocês eram pequenos quando teve, mas o racionamento de energia elétrica foi o quê? Devido à falta de chuva, né? E aí, como não tem água, como é que vai produzir corrente elétrica? Porque o Brasil hoje, ele é movido pela energia mecânica sendo transformada em energia elétrica, né? A gente vive da hidrelétrica, tá? E aí, se não chover, a gente pode entrar no caos, né? Pode ser que falte luz. Então, teve uma época aí no Brasil que a gente adotou o racionamento de energia, né? Existe o sistema rotativo de energia, foi criado o horário de verão. O horário de verão, pessoal, ele foi criado para isso, para poder economizar energia elétrica, tá? É muito mais comercial do que o horário propriamente dito, tá bom? Claro que a gente não tem horário de verão aqui, né? Funciona mais para o sul. Aqui a gente só vai acompanhando as programações do sul. Por exemplo, se a novela começa 6h30, para nós vai começar 5h30, né? É tipo mais ou menos assim. Tá certo? É sim, o horário de verão, ele funciona como se fosse uma forma de economia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tendo horário de verão, fica 1 hora mais que a gente, né? O que eles vão fazer? Eles vão diminuir a questão do consumo de energia elétrica, tá? Por conta do horário de verão, que aumentou 1 hora, né? Para a gente aqui fica praticamente a mesma coisa, só muda a programação das coisas Para a gente, de certa forma, até uma economia também, porque, por exemplo, a novela, se eu assisto uma novela das 7, agora ela vai passar 6 horas, aí eu não vou precisar usar energia, talvez não precise usar o ventilador, porque não está tão quente, entendeu? É mais ou menos assim. Diz Roger. Professor, tem uma pergunta aqui. Pode É, fazer. uma vez eu vi na televisão um jornal que lá no Rio de Janeiro, 7 horas, não estava escuro. Que aqui é 6 horas quando vai Isso, 7 no horário de verão. E por que que aqui quando isso. é 6 horas já está escuro e lá quando é 7 não está escuro? Pronto, isso aí depende muito da posição referente ao Sol. Muita gente tem dúvida em relação a isso aí, Roger. Mas a questão disso aí é a posição geográfica, tá? A explicação básica é a posição geográfica, né? Porque assim, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, um minuto. Lá no Rio de Janeiro eu já morei lá, então eu tenho propriedade para poder falar, né? Lá no Rio de Janeiro, quando dá 7, 8 horas, realmente não escurece, mas é por conta da posição geográfica. Lá no Rio, nós temos os 4 climas bem definidos: temos o verão, o outono, o inverno, tá? Aqui no Nordeste a gente não tem as 4 estações bem definidas, né? Nós temos as 4 estações, mas a gente vive mais de verão do que as outras estações, né? Então, por conta da posição geográfica, por conta da questão das estações do ano,
a gente consegue ter essa diferença em termos de clima, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, mês de julho, é um frio medonho, a temperatura é abaixo de 10 graus. Aqui a gente consegue pegar um friozinho, que nem é frio, é uma temperatura mais amena, a gente não consegue chegar menos do que 25, chega até 23 graus, 22 graus, mas nunca abaixo de 10. Eu nunca vi no Ceará. A não ser que você suba ali para Guaramiranga, à noite, na serra, aí você tem. Mas em termos de clima, não tem, entendeu? Por isso a explicação, Roger, referente a no Rio de Janeiro, às vezes dá 7, 8 horas, ainda está claro, e aqui no Ceará já está escuro, certo? Beleza, né? Vamos lá. Energia hidráulica é aquela originada a partir da força do fluxo da água dos rios, né? Para se obter o tipo de energia em larga escala, faz-se necessário construção de hidrelétricas, ó, que é o nosso país. Nosso país hoje ele é banhado por usinas hidrelétricas, né? É o que gera energia para a gente, são os países, são as hidrelétricas, né? É exatamente durante essa obra que impactos são gerados, pois desencadeia alagamento de grandes áreas territoriais, atingindo povoados e provocando a destruição de flora e fauna local. O problema da hidrelétrica é isso, é que existem alguns impactos ambientais que não tem mais volta. Por exemplo, a questão da flora, da fauna, né? Felizmente você destrói, mesmo que pouco, mas destrói. Tá bom? Energia solar, a gente tem muito sol para dar e vender, mas a gente é uma energia cara, né? O equipamento tem que vir de fora, então ainda não é muito utilizado. Alguns empresários já estão usando nas suas empresas, outros em casa, forma de armazenar energia, mas é muito pouco ainda. Então, a energia solar é aquela originada a partir da energia do sol. Esse tipo de energia pode ser captada e utilizada a partir de várias tecnologias, e as principais delas são a térmica, né? Que é utilizada pela primeira vez em 1910 no deserto do Saara, quando se deu o acionamento de um motor a partir do vapor de água gerada pelo aquecimento solar. E nós temos o coletor solar, que é também conhecido como aquecedor solar. É aquele usado nas casas para esquentar a água para banho e para a área industrial, que foi o que eu falei para vocês. Esse coletor solar aí, ele já é muito caro. Então, as placas que vêm, as placas solares, né? Elas vêm, como é que eu posso dizer? Elas vêm de fora, né? Elas devem ser o quê? Exportadas, né? Então, no caso aí, o que acontece? O Brasil ele vai ter que comprar de fora para poder utilizar a tecnologia aqui, apesar da gente ter muito sol, certo? Ó, as regiões semiáridas no Nordeste brasileiro são ideais para a geração de energia solar do tipo heliotérmica, graças à alta irradiação solar devido à sua localização próxima à linha do Equador. Seria uma energia para tirar a gente do prego. Porém, o equipamento solar é muito caro, né? O governo ele deveria investir nessa área, porém requer recursos, né? E aí quando se parte para recursos, a gente sabe que a gente não está num momento muito bom para recursos, já que já tivemos essa pandemia, né? Muito gasto com a pandemia, com medicamento e outras coisas. Questão de gastos também com o auxílio que foi liberado, né? Gastos com Bolsa Família e outras coisas, e aí tudo gera um colapso financeiro que hoje talvez o Brasil não teria dinheiro para bancar essa tecnologia, tá certo? A heliotérmica é aquela obtida a partir de espelhos que funcionam como centradores e posteriormente refletores dos raios solares, que uma vez direcionado para algum recipiente, aquecerão a água contida no seu interior, gerando vapor, que finalmente será capaz de acionar uma turbina elétrica. Gente, outra forma de gerar energia é muito pelo aquecimento da água, tá? Quando a água esquenta, ela libera hidrogênio, né, que a gente tem na composição da água, o átomo do hidrogênio e do oxigênio, e esse hidrogênio que é liberado da água aciona ou cria uma certa quantidade de energia
necessária para até funcionar o motor, tá? O tipo de energia fotovoltaica. Bom, aqui já é mais complicado um pouquinho, mas não deixa de ser uma opção, tá? Utilizando materiais semicondutores à base de silício cristalino, ela é amplamente aplicada em áreas residenciais e industriais. Apesar de ser atualmente ser a única alternativa energética mais procurada, a energia fotovoltaica também pode trazer prejuízos ao meio ambiente, o lançamento de poluentes oriundos da produção de materiais utilizados no sistema, na exploração de grandes áreas necessárias para a montagem dos equipamentos, pode levar ao comprometimento do sistema, do ecossistema local e à possível contaminação do solo e da água causado pelo descarte indevido de baterias armazenadoras de energia utilizadas nessa técnica. Olha só, gente. Basicamente, a energia fotovoltaica é a energia armazenada em forma de baterias. Como é que funciona o processo? Por que um carro consegue se movimentar? Por conta também, né? Claro que é da combustão, mas a bateria ela influencia e ajuda muito, né? Em relação a isso. Por exemplo, a bateria do celular. A bateria do celular, se você não souber usar, ela tem a vida útil. A vida útil dela pode, né, morrer. Por exemplo, se você não utilizar o celular de forma adequada, com o tempo, a tua bateria vai estar viciada. Já era, tu perdeu a tua bateria. E aí tu vai ter que comprar outro aparelho, porque o teu celular se viciou, que ele só vai conseguir ligar se estiver conectado a uma corrente elétrica. Entendeu? Vamos aí à energia eólica, que é a energia do vento, outro tipo de energia bastante amplo no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, uma região de praiana, onde tem muito vento, né? Seria também uma alternativa boa para produzir energia elétrica, tá bom? A energia eólica é aquela obtida a partir da força do vento, captada por aerogeradores, né? Que é esses cataventos que a gente vê na praia aí. Por mais estranho que possa parecer, a exploração da energia eólica é bastante antiga. Vem muito antes de moinhos utilizados para bombardear água e moer grãos. O Brasil teve a sua primeira turbina instalada em Pernambuco, lá em Fernando de Noronha, em 1992, e em fevereiro de 2017 alcançou o nono lugar na produção eólica do mundo. Por que o Brasil hoje é o nono colocado no mundo? Porque a gente tem muito vento, gente. Nosso país, graças a Deus, ele é rico em praticamente tudo, né? Ó, nós temos muita água, nós temos o Oceano Atlântico, né? Nós temos muitos rios, nós temos muito sol e nós temos muito vento, tá? Nascemos num país privilegiado. Porém, o nosso país privilegiado ele é explorado de maneira inadequada por certas pessoas que não têm responsabilidade com o meio ambiente e aí acaba degradando ou poluindo ou destruindo o meio ambiente, entendeu? Por conta de pessoas que são irresponsáveis. Fonte inesgotável, né, que não lança gases poluentes, nem gera resíduos na produção, o vento, né? Ainda assim, a energia eólica pode apresentar algumas inconveniências, como irregularidade, pois nada garante que haverá força eólica quando a eletricidade se fizer necessária. Impacto visual pela transformação da paisagem, efeitos nas rotas migratórias das aves, né? Até isso influencia, né? Até mesmo a morte dessas pelo impacto com as pás giratórias não visualizadas durante o voo. Interferência magnética, quando o parque eólico é implantado entre transmissores e receptores de onda de rádio, por exemplo, além de impacto sonoro, por gerar ruído de aproximadamente 43 decibéis, o que sugere que, para maior conforto, a área residencial deve estar a ao menos 200 metros de distância do parque. Então, a energia eólica também tem os seus impactos ambientais, como a questão do barulho, como a questão da morte de algumas aves por não ver a pá, né, do movimento do ventilador, e etc, etc. Mas não deixa de ser uma energia limpa, né, que favoreça a produção de energia elétrica. Tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos agora para a energia geotérmica.
Bom, a energia geotérmica, pessoal, ela é considerada uma das formas de energia mais limpa, tá? Ela é obtida a partir do calor emitido do interior da Terra através de geysers, vulcões ou capturas pela tubulação ligada à bomba de sucção. Qual a desvantagem desse tipo de exploração? Pelo alto custo no começo da instalação e na manutenção da estação geotérmica, tá? Os fluxos geotérmicos que afloram trazem consigo gases, né? Ó, vocês estão vendo aí na foto que esses gases aí poluem, né? Traz uma certa poluição, logicamente, né? Frequentemente são gases ricos em enxofre, mal cheirosos, corrosivos e nocivos ao homem. Gente, a fumaça que libera aí, no caso, o átomo de enxofre, né? O enxofre, ele quando reage com a água, ele produz a famosa chuva ácida, né? Aquela chuva que muitas das vezes a gente acha que está se divertindo, tomando um banho, mas ela é cheia de coisas tóxicas que pode comprometer o ser humano, certo? Ok? Beleza, 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 beleza. Muito bem, tá indo bem. Energia de biomassa. Bom, a energia de biomassa é aquela que tem matéria orgânica e matéria-prima essencial para a produção de mais de um tipo de energia limpa. Essa matéria-prima pode ter várias origens. Ó. Nós podemos ter restos de alimentos, a resíduos agrícolas. A exploração desse tipo de energia é considerável vantajosa sob o aspecto do seu baixo custo e menor capacidade poluidora. No Brasil, pessoal, os biocombustíveis como o etanol, né, que é o álcool do posto de gasolina, e o biodiesel também do posto de gasolina, né, o diesel ali, são os maiores exemplos de biomassa como fonte energética. Mesmo partindo da utilização de material de origem orgânica, o surgimento de impactos ambientais parece inevitáveis, né? Eles surgem pela necessidade, por exemplo, de grandes áreas para o cultivo de matéria-prima, para a produção do biocombustível, que poderá levar ao desmatamento com consequente comprometimento da flora e da fauna nativa, poluição da água e solos por agrotóxico, entre outros. O que a gente observa? Que a gente acaba caindo na questão da poluição. Não tem para onde fugir, né? Parece que para onde a gente vai não tem saída, né? Porque, na verdade, pessoal, a gente caminha para um buraco sem fim. Essa é a realidade. O que a gente percebe? A gente percebe que a cada dia que passa, o meio ambiente vai ficando insuportável. O próprio meio ambiente não suporta mais tanta coisa, tanta liberação de poluição, tanta coisa errada que é investido, né? Então o próprio meio ambiente já não suporta mais a situação de viver dessa maneira, né? Por quê? Porque existe tantas, como é que eu posso dizer? Existe tanta coisa que leve à destruição desse meio ambiente que ele acaba por negligenciar algumas coisas, né? E nós seres humanos, a gente, como é que eu posso dizer? A gente trabalha muito de forma negativa em relação a isso, né? Muitas das vezes a gente não faz o mínimo, que é o ter o cuidado, o nosso cuidado, enquanto ser humano, né? A gente não faz o mínimo. E aí, às vezes, a gente quer cobrar das pessoas. Ah, eu quero cobrar das pessoas porque é isso, é aquilo e tal. E muitas das vezes a gente não pensa, né? Na realidade que seria. Mas a gente, enquanto profissional da ciência, da educação, a gente aconselha a se fazer a coisa certa, tá certo? Então vamos responder aí essa. Deixa eu pegar aqui meu teclado, né? Vamos ao menos responder essas três perguntas, essas três questões aí. E vamos lá. Primeira, diz assim: a energia eólica tem aumentado sua participação entre alternativas não poluentes de geração energética. Uma das zonas preferenciais para o aproveitamento da energia eólica são as áreas costeiras. Claro, as áreas praianas, né? Onde tem mais vento.
explica a razão do elevado potencial de geração de energia elétrica na interface do oceano-continente. Ora, simples, muito fácil essa questão. Vou botar assim, ó, o elevado potencial de energia eólica nestas regiões se deve aos ventos, todo mundo sabe, né? Os ventos da região praiana muito forte, que são regulares e constantes. Resultantes das diferenças de temperatura e pressão entre terra e mar. Isso que é importante, colocar próximos a regiões que tenha praia, né? Ok? Segunda, as discussões sobre a instalação da usina hidrelétrica em Belo Monte iniciaram-se no começo da década de 70, definindo os primeiros diagnósticos sobre o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica na qual a usina será instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a licença ambiental para a construção da usina, considerada a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. Aponte o impacto ambiental e o impacto socioeconômico decorrente da instalação e do funcionamento de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalada a usina Belmonte. Muito fácil, vamos lá. Os impactos ambientais. Impactos ambientais. Alteração da dinâmica fluvial. Inundação das grandes áreas, extinção da fauna e da flora, beleza, tá bom. Vamos botar agora os impactos econômicos. Impactos econômicos. Impactos econômicos. Deixa eu ver aqui. Deslocamento da população indígena. O índiozinho que produzia uma coisa ali naquele lado já não vai mais produzir, certo? Mudança na organização espacial. Mudança na organização espacial. O que mais? Desapropriação e deslocamento de pessoas. Eu boto aqui deslocamento de pessoas. Às vezes as pessoas não têm nem para onde ir depois que se instala, né? Por conta do. Ok? Pronto, né? Respondida aí a questão 2. Só não entendi porque ele botou letra A, se não tem letra B, né? Mas tudo bem, vamos para a terceira. O Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática significativa. A latitude, o relevo, as bacias hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o planejamento energético da matriz brasileira. Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer do Brasil um país independente das energias fósseis a longo prazo. Através do investimento tecnológico e em infraestrutura,
é possível utilizar fontes renováveis como a biomassa, etanol e biodiesel, eólica, solar, hidrelétrica. Finalmente, a natureza oferece as condições ou cria as dificuldades que, na verdade, podem ser oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país. Com base no texto e no conhecimento sobre a matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas entre as grandes nações, destaque duas características naturais do Nordeste brasileiro, do Nordeste, tá? Que podem ser aproveitadas para a geração de energia alternativa e limpa. Vamos lá, olha só, no Nordeste, o alto índice de sol no ano, não é não? Muito sol. Então é uma característica, né? O que mais? Grande quantidade de praias da qual pode fornecer, ventos constantes e adequados. Não é não, gente? Temos essa vantagem, tá? De morar no Nordeste. A vantagem é essa, né? Podemos, então, produzir energia solar e energia eólica. Olha aí, que beleza. Escrevi energia errada, energia. Bom, fontes não renováveis, né? As fontes não renováveis, pessoal, vocês já devem saber que são as fontes que vai ter uma hora que vai acabar, como por exemplo o petróleo. Na hora que o petróleo vai acabar, aí a gente vai ter que decidir como é que faz, né? Como é que vai ser feito o processo, certo? Bom, nós, enquanto estudantes, professores e tal, a gente tem que ter na nossa cabeça a questão do consumo, que eu já falei ontem, da questão do equilíbrio. Eu sei que não acontece com vocês, né? Não acontece comigo, não acontece com outras pessoas, mas olha, tem pessoas que são irresponsáveis. Deixa eu dar um exemplo. Você está na sua casa, tal, tá no teu quarto, aí tu liga o ventilador. Até aí nada demais. Aí tu sai do teu quarto, aí tu deixa o teu ventilador ligado, tu deixa a tua televisão ligada, aí tu sai, tu vai lá para fora e fica conversando com a tua mãe, com teu pai, ou com teu amigo e tudo, e lá o ventilador ligado, a televisão ligada. Aí, professor, não tem nada demais, eu vou só pagar na conta de luz uma coisinha, o pai vai pagar uma coisinha a mais. Tudo bem. Se fosse só isso, tudo bem, mas olha, você está, além de estar gastando energia elétrica, você está degradando o meio ambiente, porque você tá usando a energia sem precisar dela, tá? Você não está sendo usando a energia de forma consciente, tá? E também você não está se ajudando financeiramente, porque se o produto está lá ligado sem ninguém estar utilizando, você não está pensando como uma pessoa sensata, né? E aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje, a gente faz mais uma questão de uma reflexão. Para a gente poder se equilibrar nessa parte, né? Porque a gente tem que cuidar do meio ambiente ainda, né? As futuras gerações ainda vão vir os filhos de vocês, depois os netos de vocês, né? Então, todo esse processo, aí se a gente não cuidar, daqui a pouco não tem mais rio, não tem mais praia, não tem mais diversão, não tem mais meio ambiente, tá? E lembrando que o meio ambiente, ele faz parte da nossa vida. A gente tem que cuidar como se fosse a nossa casa, tá? De um simples papel a uma simplicidade dessa, do ventilador, da televisão. Às vezes a pessoa
carrega o celular, deixa o carregador lá na energia elétrica. Ali está consumindo energia elétrica, mesmo que você não esteja utilizando, mas está. Tá? Aparelhos eletrônicos ligados na tomada sem estar usando, tudo isso aí consome energia elétrica, para quem não sabe. Tá? E aí a dica é sensibilizem, façam racionamento na sua própria casa. Ah, professor, mas eu sou um na quantidade de bilhões de pessoas. Mas você fazendo diferença já é alguma coisa. Se você for fazer igual todo mundo faz, infelizmente a gente vai chegar num colapso. Tá bom? Aí a gente encerra a aula de hoje, tá? Queria agradecer. Quando for depois do intervalo, a gente volta para a gente continuar nas fontes não renováveis, tá bom? Coloquem o número de vocês. Quando for na. Tchau, Stephanie. Quando for na próxima aula, depois do intervalo, eu volto. Tá bom? Cheiro, um abraço, até a próxima. Tchau.